O primeiro erro é quando o professor pensa assim: sinto-me responsável pelos meus alunos. Por isso, preciso primeiro pensar neles. E quando der, se der, eu penso em mim. Não sei se algum de vocês, se algum professor ou professora que está aqui pensa dessa forma, né? Eu sou responsável, professor, pelos meus alunos. Eu fiz um juramento para mim mesmo, diante dos meus colegas professores, que eu quero formar alunos, que eu quero focar na educação dessas crianças brasileiras. Eu entendo isso tudo, gente. O que eu não entendo, de verdade, é quando o professor fala assim: quando der e se der, eu penso em mim. Isso eu não entendo. Por que, professor Alexandre? Porque o professor brasileiro merece muito mais do que ele tem hoje. O professor brasileiro tem as suas obrigações, o professor brasileiro tem as suas convicções, tem os seus valores. Mas o professor brasileiro também precisa pensar nele próprio, olhar para dentro de si e pensar: eu mereço isso, sabe? O professor brasileiro tem que pensar: será que eu devo amor próprio a mim mesmo? Que eu tenho que pensar em mim também? E eu bato muito nessa tecla, tá, gente? Eu entendo todos os argumentos que os professores colocam com relação à necessidade de crianças que não têm condição de pagar por uma aula particular. Eu entendo o posicionamento do professor preocupado com as suas turmas, eu entendo tudo isso. Mas eu também quero que o professor olhe para dentro dele, que ele busque a sua satisfação, que ele busque algo que para ele é importante, que ele vá atrás dos seus sonhos, que ele vá atrás dos seus valores, das suas convicções, dos seus desejos. E o 4K2 permite isso, gente. Por quê? Porque o 4K2 ele é um projeto direcionado para alunos que têm condição de pagar o preço que a gente acha justo. E com 2 horas de aula por dia, sobram 22 horas para que você, professor ou professora, use o tempo da maneira que você achar correto. Seja ministrando aulas gratuitas, seja trabalhando preços mais baixos, mas o que eu não aceito, o que eu não quero é que você fale assim: não, eu não mereço o 4K2 porque eu tenho outras convicções, eu tenho outros valores, eu tenho outros posicionamentos. Isso não pode, professor e professora. Pense em você também. Olhe para dentro de si. E o amor próprio é muito importante. Porque se a gente não olha para dentro da gente, se a gente olha sempre para fora, porque somos muito preocupados, né, com todo o entorno, gente, isso destrói o nosso 4K2, isso pode destruir a nossa vida. Por que destruir a nossa vida? Porque também não faz sentido a gente viver insatisfeito, né, gente? A gente viver pensando assim: poxa, minha vida podia estar melhor. Poxa, eu poderia estar fazendo o que o médico que eu no consultório que eu frequento faz, ele viaja, faz uma viagem internacional por ano, e eu não posso. Por quê? Porque o meu salário não condiz com isso, não me permite isso. E você escolheu a nobre profissão de ser professor. Inclusive, aquele médico que viaja, que ganha bem, foi formado por você, professor ou professora. Então, esse é um erro que pode destruir qualquer negócio paralelo que você tenha. E se a gente não olha para dentro da gente, o tempo passa, pessoal, e ele passa muito rápido. Aí a gente fala o quê? Poxa vida, por que eu escolhi essa profissão, né? E não pode, pessoal, não pode. Professor Dino Freire coloca aqui, ó, é necessário se livrar da crença de que magistério é um sacerdócio. Isso mesmo, professor. Eu não vejo nada contra, gente. A gente ter projetos de ajuda dos nossos alunos. Que a gente frequente as salas de aulas de escolas públicas que pagam mal. Mas é que a gente também reserve um tempo para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para os nossos projetos pessoais. E se dentro de sala de aula a gente não consegue, vamos buscar fora de sala de aula, com o que a gente sabe fazer, que é ensinar, e ensinar para quem precisa.
também precisa e tem condição de pagar por isso. Nada contra, gente. Né? Nós somos assim também. Não é? A gente paga o que a gente tem condição, e tem gente que não tem condição de pagar. E o governo ampara essas pessoas. É a mesma coisa a gente tem que ir em busca de negócios, ou de um negócio, ou do 4K2, que é o que eu sei fazer e ensinar, que proporcione para a gente o que a gente quer também. A gente merece, gente.